Boa noite a todos. Só temos 14 clientes para a segunda sessão que estamos a ter. E lancei aqui o rap aqui ao nosso amigo Canalhas. Ele foi passear até Marrocos e vá lá. Foi antes da confusão. E, e lembrei-me dele fazerem uma apresentaçãozita. E força à peça. Ok. Então, sim, foi antes da confusão, mas posso-vos dizer que eu estava lá também quando foi a confusão. Ah, Portanto, o que eu vou apresentar aqui foi antes, mas eu estava lá a 300 quilómetros de Marrakech também quando foi o tremor da terra e acordámos todos assim bastante sobressaltados. Bem, então vou aqui falar um pouco do que estive a fazer em junho, nos feriados de junho. Tinha aí há tempos desafiado um amigo meu para irmos subir uma montanha que há em Marrocos, ao pé de Marrakech, que é o Toubkal, que é o ponto mais alto do norte da África. Tem 4.100 e poucos metros. Portanto, o que é que eu vou falar? Vou falar aqui um pouco em modo de turismo e um pouco em modo rádio amador. Falar aqui um pouco da referência, do que é que se deve fazer antes de viajar para lá, o que é que eu fiz durante a viagem, como é que eu operei e algumas conclusões que posso tirar da coisa. Vocês vão ouvir um relato daquilo que eu fiz. Provavelmente há maneiras melhores de fazer. Se calhar houve coisas que eu tive muito trabalho e podia ter simplificado, mas comigo isto funcionou. Portanto, vamos lá andar com isto. Já me conhecem aqui, pronto, sou o Jorge Canelhas, tem uma das fotografias aqui e a outra o colega pôs lá no póster em que eu estou a sorrir com as orelhas compridas. O, o Atlas é uma cordilheira que está no norte da África e que faz parte do complexo dos Alpes e do Atlas, ou seja, são montanhas formadas na mesma altura, com a colisão das placas tectónicas europeia e africana. É uma cordilheira que separa a parte árida de África da parte não árida do norte, ou seja, se vocês forem a ver aqui vocês conseguem me ver a escrever? Sim, sim. Para aqui, isto aqui é tudo deserto, isto é o Saara, e aqui em cima temos as zonas aráveis com um clima pá, tipo o nosso, mas um pouco mais agreste. O Atlas estende-se ainda mais cá para baixo e a zona que eu tive foi mais ou menos aqui, assim. O Parque Nacional do Toubkal é um parquezinho que foi criado em 1942 para proteger a área do Toubkal. Pronto, é uma região bastante pobre, mas que vive de turismo e tem ali uma zona turística, quer de verão, quer de inverno. De verão, com o pessoal que está simplesmente nos seus passeios, de inverno também nos passeios, mas também tem estância de ski, tem uma zona de... Quem gosta de montanha tem uma zona mesmo muito bonita para explorar naquilo. Barato, pessoal simpático, e a natureza menos a área menos comercializada do que nós encontramos, por exemplo, nos Alpes e não tanto nos Pirineus, mas quem não sei se conhecem, quem conhece os Alpes, aquilo está extremamente comercializado, ou seja, temos as zonas de muito difícil acesso, as zonas de acesso fácil, onde quem queira se iniciar no montanhismo ou a fazer um passeio por montanhas com alguma altitude, mas já está muito massificado. Continuando. Ok. Quem conhece, existe um programa que é o Flora Fauna, que no fundo convida os, os radioamadores a operar dentro de parques naturais e zonas protegidas. O coordenador aqui em Portugal é o nosso colega, meu amigo, o CP7AOV. Portanto, ele, não sei se ele está aqui ou não, mas é o tipo de pessoa extremamente acessível e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre flora fauna, falem com ele e com a Slavomira, que neste momento acho que são as referências em termos de flora fauna em Portugal.
O Parque Natural do Tubecal, portanto, nisto no Flora Fauna o que nós vamos fazer é as chamadas ativações. Isto é uma coisa muito tipo SOTA. A gente vai lá, transmite da zona do Parque Natural e conta com uma ativação se fizermos mais de 44 contactos. Este Parque Natural conta com uma ativação que foi a minha. Que foi uma das coisas que achei piada aqui na zona. Ok. Se vocês quiserem ir a Marrocos, vão precisar de duas coisas. Um passaporte e a estadia tem que estar reservada. Portanto, quando vão entrar no aeroporto, pedem-vos sempre o hotel onde vão ficar. Podem ou não pedir a confirmação, umas vezes pedem, outras vezes não pedem. Provavelmente perguntam, olha, onde é que você vai ficar? E a gente diz o hotel, onde é que é, ou o que é que vamos fazer, o que é que vamos ficar, e umas vezes pedem comprovativo, outras vezes nem por isso. Pronto. Acho que depende um pouco da disposição de quem está na alfândega a tomar conta. Será alfândega, que ele chama-se alfândega? Na fronteira, pronto. É, A tomar conta e do ar credível ou não da pessoa que está a chegar. Portanto, uma das coisas que me atraiu, este ano já vou com 3 vezes em Marrocos, é o que vocês veem aqui. Conseguem voos de ida a 40 € e voos de volta a 20. Para quem gosta de montanha, isto é mais barato do que ir à Serra da Estrela se formos sozinhos. Portanto, vocês chegam, vão de avião até Marrakech, vamos imaginar por 40 €, que dá a gasolina e a portagem dá 23, dá a 1 e ainda falta dinheiro. Apanham um táxi até Imlil, que é a zona, a aldeia mais próxima do Parque Natural, que custa para aí de 20 a 25 €, conforme se conseguem ou não negociar a coisa. E pronto, e estou numa zona que quem gosta de montanha, isso melhor e mais natural do que aqui no país. Com menos gente, é mais fácil chegar à natureza isolada do que aqui. Portanto, sempre low cost, com uma mochilinha pequenina que mesmo à pobre leva-se uma mochila deste tamanho, não mais do que isto, porque senão o EasyJet ou a Ryanair nos fazem pagar mais não sei quanto tempo, e se isto é para viajar à Sebina, é para viajar à Sebina. Portanto, uma mochilinha daquelas, e o meu plano estava aqui feito para ir com esse meu amigo. Entretanto, mais 2 amigos meus, Jorge, vais para o Tubecal e tal, a gente também curtia ir, olha, vamos convosco também. E com isto acabámos por comprar uma mochila de porão a dividir pelos 4, que nos permitiu ir bastante mais à vontade. Quando vocês chegam ao Parque Natural, desde o tempo do Covid, é obrigatório ter um guia. Não podem ir entrar no Parque Natural do Tubecal sem guia. Isto é lei. Agora vamos ver. Aquilo é uma zona de montanha e no Summit Post e em vários fóruns de montanhismo têm lá 550 maneiras de vocês conseguirem entrar no Parque Natural sem ninguém vos ver. Agora, estão num país estranho que provavelmente não falam a língua e os guardas têm metralhadoras. Eu achei melhor ir com um guia. Outra coisa, os guias são baratos. Portanto, se vocês quiserem... a gente foi num programa que isto acabei por saber, porque eu sabia que já tinha estado no Parque Natural há uma série de anos, mas não precisei de guia. Portanto, fiquei assim um pouco espantado de realmente precisar de guia. Eu lembro-me que aquilo para marcar a noite no refúgio era assim um bocado complicado, convinha marcar com alguma antecedência. E o que eu reparei foi que o homem do refúgio Jorge, você veja lá, porque agora é preciso guia. Ora, o preço indicativo para estarem duas... Chegou... Sim. 2 noites com comida, transfers de Marrakech, ou seja, vocês só têm de pagar o avião para Marrakech, preço de transfer, hotel para a primeira noite e jantar, pequeno almoço, almoço e jantar, segunda noite do hotel, pequeno almoço e guia para 2 pessoas sai a 130 € por pessoa. Portanto, também é um preço bastante acessível. Se for mais gente, vai baixando tipo 10 € por cada pessoa a mais e funciona mais ou menos assim. Quando fazem esta coisa, o pacote que eu tinha era com guia até ao
ao cume do Turcal. Portanto, há quem faça e faz outros programas em que não são até lá acima, fica um pouco mais barato ou tem comida noutro sítio. Pronto. O que eu quero aqui passar a noção é que realmente é barato. Agora, para operar, portanto, eu ia com estes meus amigos, então eu quis tirar um bocadinho da operação para ali no parque. Marrocos não é CEFT, a vossa licença, a não ser que tenham uma licença marroquina e eu não saiba, não é válida. Portanto, vocês não podem operar em Marrocos. Para operarem, têm que fazer um pedido. Têm que fazer um pedido à ANRT, ok? Que é a associação, deve ser a Associação Nacional de Rádio e Telecomunicações. Será? Não. Autoridade. Associação Natural de Regulamentação das Telecomunicações. O que é bastante facilitado aqui pelos nossos colegas da ARAM, que é a Associação de Radioamadores de Marrocos. Vocês vão ao site da ARAM e fazem o download deste requerimento que estão a ver aqui. Portanto, reparem, têm que meter os números de série, que eles fizeram pôr o número de série. Têm que pôr o modelo dos rádios, as bandas que vão operar, onde é que vão operar, de quando a quando é que vão operar, uma fotocópia do vosso passaporte, uma fotocópia do vosso certificado de amador e o requerimento. Ok? E depois têm que pagar 100 dirhams, que dá 10 euros. Para aí. Eu simplesmente peguei, digitalizei as coisas todas e mandei para o colega. Pouco tempo depois, recebi para pagar uma fatura da ANRT, que era para pagar 100 dirhams, através de Swift. Era a melhor maneira, era Swift. Como o Montepio não me deixa transferir em dirhams e levava um balúrdio, o Millennium 17 euros, ou assim uma parvoíce qualquer para mandar. O Revolut não deixa, o Millennium deixa mandar em dirhams. A Revolut só deixa mandar em euros. Bem, mas eu arrisquei, peguei no Revolut, Swift, mandei para lá 10 euros. Poucos dias depois estava no meu correio esta maravilhosa licença que me permitia operar com o Charlie November 2 Alpha Whisky Bravo. Vocês podem escolher o indicativo que quiserem. Se estiver livre, ficam com ele, não é? Pronto. Já que sou Alpha Whisky Bravo, pedi o CN2 Alpha Whisky Bravo. Portanto, basta enviar o requerimento, pagar 100 dirhams e receber a licença. Mais fácil dito do que feito, porque no site da ARAM tem lá uma coisa a dizer, vejam lá, nos meses de... Isto demora para aí 2 meses a fazer, nos meses de verão demora mais. Da outra vez eu despachei isto em menos de um mês. Então, como eu ia outra vez em setembro para Marrocos, em junho peguei e pedi outra licença. Recebi a fatura, paguei os 10 euros, depois atrasei-me numas porcarias, resultado. Não consegui licença agora para setembro. Portanto, em setembro não pude operar, tinha lá um parque natural ao pé que eu também queria ativá-lo, acabei por não o fazer. Portanto, se forem pedir esta licença, e está escrito lá no site, atenção aos meses de verão, façam antes dos meses de verão. Portanto, nem que seja para não sei quantos meses antes, façam antes de maio, porque o que eu reparei foi, quando mandei aquele requisito em junho para aí, a resposta já vinha com 500 cópias e quando a gente mandava um mail já aparecia aqueles resposta automática, estou de férias, por favor contacto não sei quantos. Portanto, já não sabia bem quem é que estava a tratar e, como se costuma dizer, cão com 2 donos passa fome. Resultado, fiquei sem licença a segunda vez. Portanto, a primeira vez correu muito bem, a segunda não correu bem. Portanto, tenham isso em atenção se alguma vez quiserem fazer este tipo de passeio. Esta folha, bastante importante. Portanto, há aqui um colega, que eu agora não me recordo, que me contou uma série de histórias de terror, que ia para lá no carro e depois eles chegaram lá, ficaram com o rádio, etc. É verdade, ele não tinha a licença. No aeroporto, quando ia entrar, mandaram parar. Portanto, nós vamos a sair do aeroporto e antes de sair da zona controlada, fazem outra vez o scan às malas. Ele parou logo, você tem eletrónicas? Eu tenho. Mostrei o rádio, ele virou-se, que rádio é este? Isto emite. Pronto, começa a fazer as perguntas. Eu cheguei lá, mostrei o meu papelinho,
E o homem, ok, perguntou-me, então em que dias é que vai operar? Se calhar para ver se era falso o papel e se eu sabia o que ia fazer, pronto. Eu disse, e ele, ok, muito bem, você fez muito bem em trazer este papel, porque sem isto você tinha ficado sem o rádio. Portanto, já sabem que se vão, tenham atenção e não e levem licença. Também por uma questão de etiqueta e de. É óbvio que lá no Parque Natural ninguém me mandou parar, ninguém me perguntou o que era aquilo, nem nada, mas vamos ver, as regras é que vocês, por exemplo, no caso do Flora Fauna, só é válido se vocês estiverem a operar legalmente. Portanto, se vocês vão para ali sem licença, estão a operar ilegalmente. E Claro. não há necessidade de o fazer. Ou seja, não. A facilidade, a simpatia do pessoal da ARAM, pá, não há a mínima justificação. Pronto. Então, primeiro dia. Saímos de Lisboa aí por volta das 8 da noite, chegámos lá às 10 ou até lá às 11 e lá tínhamos nós em Arund, que se vocês forem subir e tiverem com a minha barriga, pá, quanto mais vocês ficarem logo à partida para subir menos, pá, melhor. Nem que seja 100 metros. Aquilo custa tudo, portanto, quanto mais metrinhos vocês conseguirem meter logo, melhor. Está aqui a comidinha, e no fundo o primeiro dia foi só do aeroporto para Arund e ficar lá a dormir. Tentei ligar o rádio nesse dia à noite e só apanhava QRM, muito QRM em todas as bandas. Eu atribuí isso à quantidade de lâmpadas LED que estavam para lá, muitos painéis solares, muitos geradores. Pronto, eu calculo que o QRM tivesse a ver com isso. Ok, estava lá, peguei nas coisas, arrumei o rádio e pensei, ok, aqui não vou operar, que não vale a pena. Opero depois junto ao refúgio. Isto já foi no segundo dia. Segundo dia, saímos daqui. Eu devia estar a dormir aqui, mais ou menos nesta aldeiazinha que vocês veem, mesmo centrada. Está aqui uma ponte a meio da imagem e a aldeia é isto. É o que vocês veem ali do sítio onde eu fiquei a dormir e na aldeiazinha onde fiquei aqui assim numa casinha destas. Portanto, este é o tipo de casinhas que com o tremor de terra, muito provavelmente algumas caíram. Outra vista da aldeia, já avançando um bocado. Portanto, é assim mesmo uma aldeiazinha na encosta. Coisa muito simpática. Muito giro, sem ponta de alcatrão, tudo estrada, terra batida. Mas muito pitoresco. O caminho era tudo feito disto. Portanto, entretanto, nós fizemos uma coisa. Como estávamos armados em preguiçosos e em burgueses, alugámos uma mula, fica a 25 euros para todos, e a mula levou-nos as coisas. A gente levou só a mochilinha com a água e uns biscoitos, e a mula levou as coisas e depois esperou por nós lá, mesmo à burguês. O caminho é tudo isto. O que é que custa neste caminho? É o facto de nós vivermos em Lisboa ou Portugal, ninguém daqui é de uma zona alta. Nós chegamos de altitude zero e vamos logo dormir aos 2100, 2200 metros, e a seguir, logo no dia a seguir de dormir aos 2000 e tal, portanto, quem vai à torre já sabe que nota-se logo que a resistência não é a mesma do que cá em baixo. Portanto, e logo no outro dia vamos subir até aos 3700. Portanto, é cansativo e não estamos preparados, não estamos aclimatados. Portanto, se aquilo é para passear e tiverem tempo, não há nada como chegar, ir um pouco mais cedo, vai dar umas voltas aos 2000 e tal, porque ele tem mesmo muito que ver na zona. No outro dia sobe-se mais uns 500, 600 metros, dá-se mais uma voltinha. Isto aqui, ou seja, quem tem tempo não se vai aborrecer. Quem tem tempo e gosta deste tipo de coisa, não se vai aborrecer ali. Pronto, o caminho, para quem não gosta, é algo sempre a mesma coisa, não é? Se forem a ver aqui do lado direito, têm o trilho que a gente seguiu, tem aqui duas pessoas, não sei se vocês conseguem ver as pessoas. Eu vou aqui anotar. Portanto, aqui estão duas pessoas. E isto dá para ter uma ideia da escala do que estamos ali a falar. Ainda tinha alguma neve, o tempo estava espetacular, uma temperatura excelente. Pique. Pique. Aqui já estamos a ver a parte dos refúgios. Portanto, para quem não está habituado a este tipo de coisa, normalmente nestas montanhas mais visitadas existem uns refúgios. Este aqui, por acaso, é do CAF, que é o Clube Alpino Francês, em que a gente está lá e dorme ali numas casernas
mesmo casernas com beliches, às vezes pior do que beliches, que são assim umas travessas em que dormem para aí 14 gajos em baixo, 14 gajos em cima, tudo a roncar, cada um para o seu lado. Portanto, levem tampões de ouvidos, ou façam como da próxima vez que eu vou fazer, se for nisto outra vez, levo uma tenda, meto a tenda na mula e prefiro dormir cá fora do que dormir ali com aquela companhia toda, que é muita gente, muito calor humano. Pronto, aqui é o sítio onde se vai dormir e jantar no primeiro dia, no dia antes da subida ao clube. Pronto. Portanto, segundo dia, caminhámos 10 km e nestes 10 km subimos 1182 metros. Demorámos, não tenho aqui o tempo, tem 4 horas e um quarto a caminhar. Operação. Portanto, neste dia eu chegámos cedo, antes de jantar, fui montar as minhas coisinhas, ok, descansar um bocado, tomar um banhinho e decidi ir operar. Então levei o quê? Levei o Chiego 5105, que agora por acaso deixei no carro. Levei uma Endfed, levei uma cana de pesca e pronto, e foi isso que levei. Cheguei aqui, montei a cana de pesca, o fio está, neste caso, a vir na direção do monitor. Portanto, eu estava aqui a operar com o rádio, a vista espetacular, aqui com as cataratas, e aqui atrás estão a ver aqui, este meu colega o Luís, estão a ver aqui um caminhozinho, mesmo ao pé do boné dele. Isso é o que vocês vão subir amanhã. E é extremamente desmotivante uma pessoa estar cansada, não estar preparado e olhar para aquilo e ok, amanhã vai ser aquilo. Felizmente a gente começa às 3 da manhã e sobe aquilo tudo à noite. É a melhor coisa que pode fazer é subir aquilo de noite, porque olhando para cima a gente, epá, não, vou para baixo outra vez. Não, então assim de noite está espetacular. Pronto, estive a operar cerca de 2 horas e tal, porque depois começa, ou seja, está uma temperatura boa, de repente o sol começa a desaparecer e põe-se atrás das montanhas, ou seja, ainda não foi o pôr do sol, mas já não temos luz solar, começa algum vento e o frio dispara. Eu também tinha que estar pronto no dia a seguir para a caminhada. Portanto, seguindo, cá está. Levei também um paddlezinho impresso em 3D, uma coisa levezinha e uns headphones. Eu nunca me recordo do nome do colega que me fez o paddle 3D. Uma coisa assim parecida com isto aqui. Só que pequenininho, bem portátil e muito fácil de operar. Quando comecei a operar, horror dos horrores, nos 40 metros, QRM 9 mais 10, nos 20 metros, QRM 9, fiquei mesmo bolas. Inglório. Nos 15 metros estava ok e nos 10 metros também estava ok em termos de QRM. Passei nos 10 metros, corri assim a banda, não ouvia nada, nem sequer na parte do FT8 conseguia ouvir grande coisa, ouvia-se assim muito ligeiro mesmo, aquele barulhinho de FT8, sim, Tá, isto. Onde é que ele anda? E o fantasminha do FT8, mas como não havia ninguém a operar, decidi, ok, se lixo os 10 metros, vou para os 15. E lá comecei a operar nos 21 e 32. Aqui vocês estão a ver o Chiego, estão a ver aqui TJ, T. Portanto, nós quando temos o modo de operação em Morse, ele tem um descodificador. O descodificador não vale nada, ok? O descodificador é mesmo mau, sabe? Pior Morse do que eu e o meu não é muito famoso. Porque é que eu uso o modo Morse? É para poder fazer a chamada automaticamente, ou seja, meto aquilo a fazer aqui o CQ, o World Wide Fauna, CQ, Charlie November 2, Alpha Whiskey Bravo portátil, etc. Carrego naquilo e aquilo chama sozinho. Tive aí uns 15 minutos a chamar e nada, eu já estava mesmo bolas a acartar esta porcaria toda. Entretanto, houve lá alguém que assim, mais ou menos, depois dos 15, antes dos 30, lá houve um colega que respondeu, deve ter feito um spot e o pessoal, foi um pile-up brutal. Eu nunca tinha tido um pile-up assim. Primeiro porque a própria referência, o próprio indicativo CN não é tão comum
quanto isso, encontra-se aí de vez em quando uns quantos, mas não é algo que a gente sabe que encontra todos os dias. Epá, e o pessoal do Fauna Flora mal viu o spot, foi todo a correr. Portanto, aquilo foi um pile-up e eu ao fim aí de uma hora e tal, já estava mesmo cansado e depois estava na hora de jantar. Mas a única coisa que falhou ali foi a minha proficiência como operador, que foi completamente posta à prova. Ou seja, eu saí de lá com 40 e tal, 50 contactos. Se tivesse sido um operador decente, tinha feito 100. 100 também não, pronto, 80. Ou seja, um operador decente tinha feito muito, mas muito mais contactos. Porque quando apareciam 3 pessoas ali a chamar, eu não operei em split. Entretanto, devido a isto de, de não ouvir do QRM, essa tralha toda, eu decidi, ok, só vou operar em CW porque quero ter a certeza que saio. Certezas nunca há, mas o que é certo é que se fossem voz, muito provavelmente não chegaria a lado nenhum. O meu tempo estava limitado, ok, eu quero garantir a saída e a melhor maneira de garantir a saída é operando em CW. Pronto, funcionou. Entretanto, era para ficar um bocado mais. Eu estava aí a 100 metros de desnível, 50, 100 metros do refúgio, e já estava mesmo muito cansado. Ou seja, a gente pensava, epá, ficava ali mais uma horinha a operar, não é bem assim. Eu estava cansado, tinha de ir jantar. Jantar significava descer aqueles 50 metros outra vez e subi-los outra vez. E eu não estava com capacidade para o fazer. Pá, atingi os 50 e tal, ok, 44, está ativada a referência, amanhã continuo, pensei eu. Portanto, aqui foram 48 QSOs confirmados, e aqui no mapazinho vocês veem onde é que eu cheguei, com 5 watts no Atlas, fiz Estados Unidos. Portanto, 5 watts dá perfeitamente em CW para operar. O que me leva aqui a outra coisa, só um bocadinho, o que é que eu levaria? Se eu fosse outra vez agora, já não levava o X5105, levava o QCX. Portanto, só vou operar em Morse. Eu na altura não sabia se ia operar em Morse, se ia operar em SSB, então decidi levar o X51. Também porque tem a bateria embutida, tem autotuner, ou seja, aquele rádio está muito porreiro. Se tivesse mais 15 watts é que estava perfeito. Pronto, assim não é perfeito, mas da próxima vez que eu vá, vai uma coisa destas, não mais do que isto. Portanto, vou operar isto, a antena e pronto, não vale a pena estar a levar mais cangalhos. Também porque a referência do TubeCal não existe em SOTA, portanto não existe programa SOTA em horas. Logo eu não ia levar o rádio lá para cima. Deve ser extremamente interessante operar aos 4.000 e tal metros, só que eu não estava fisicamente preparado para estar a acartar o rádio comigo. Aquilo pesa aí 400 gramas, pá, 500 gramas, mas não estava com vontade de acartar aquilo e depois ainda estar lá em cima, a cana de pesca, montar a tralha toda. Não, um dia que esteja em boa forma, talvez vá. Agora, não. Portanto, outra coisa, porque o CW? Porque nós ou estamos no cume ou então estamos em vales. E esses vales condicionam quase certeza a propagação. Portanto, está aqui mais uns bonequinhos do que tive. Portanto, quem só quer saber de rádio, praticamente acaba aqui. Ou seja, a parte da operação, faço já um spoiler, no outro dia não operei. Portanto, agora a partir daqui vai ser apenas falar do que é que foi a subida. Portanto, tem aqui o material que eu levei, foi a cana de pesca, os cabozinhos, o rádio e este paddlezinho impresso em 3D e o bloco de notas. Isto é uma vista do refúgio, já tinha ido jantar, e é o refúgio a olhar para o vale. Portanto, a subida é feita da direção que vocês estão a ver para cá. Terceiro dia. Portanto, isto é à noite. Isto é malta a subir. Aquela rampa que vocês viram aqui. Isto. Ok? É isto. Às 4 da manhã, talvez. Portanto, é o pessoal todo com os frontaizinhos a subir. Pronto, é muito engraçado. Aqui o pessoal com as lâmpadas na cabeça. Ainda tinha neve em alguns sítios que facilitava a subida.
Isto é olhar para trás, depois para onde a gente subiu. E aqui já começa a valer o bilhete que se pagou. Portanto, aqui estamos a olhar, se não me engano, para oeste, talvez. Norte ou oeste. Norte ou oeste, noroeste, pronto, qualquer coisa assim. Nas cordilheiras. Estamos a olhar para o oeste, quase certeza. E aqui para norte. Portanto, isto é caminho. Aqui. Isto é tudo caminho. Isto é tudo caminho. Estamos a falar em umas 4 horas para fazer 5 quilómetros. Foi das coisas que fiz mais mal preparado na vida. Não estava mesmo preparado fisicamente. Portanto, eu marquei esta viagem aí em janeiro. Isto era em junho. Dei uma pancada com o joelho aí em março e andei a cochear e não sem poder caminhar quase, a cochear até uma semana e meia disto. Portanto, a minha preparação foi não fazer nada. Uma coisa engraçada, e eu cada vez convenço mais que realmente é ouvir quem percebe, foi que os médicos estavam sempre para você tem que tomar uma semana de anti-inflamatórios. Só que, pá, não gosto de tomar medicamentos, etc e tal. Bem, resultado, uma semana antes, tomei a semana de anti-inflamatórios, nunca mais me doeu. Portanto, eu devia ter feito o que o médico diz logo à partida. Portanto, para alguma coisa, eles estão ali a estudar durante não sei quantos anos, mas não, eu é que tenho a mania que sei. Não, o médico diz, mas eu faço o que quero. Paga a consulta, mas faço o que quero. Portanto, e assim se vai aprendendo. Aqui já se vê o cume, que é aqui este coisinho aqui. Tem lá tipo um Marco Judésico. Aquilo não é bem um Marco Judésico, é só uma coisinha. Aqui está um fulano a descansar um bocadinho. Pronto, e aqui já estamos lá em cima, no cume. Bastante gente, como podem ver, está bastante malta ali colocada. E aqui sim uma vista para sul, e aqui esta parte em baixo é o Saara, visto do ponto mais alto do norte da África. Estas fotografias não fazem justiça ao que é estar lá a ver. Portanto, aconselho a qualquer um que possa e que tenha condição física para ir. Epá, é uma viagem que vale muito a pena. Sofre-se, dorme-se mal, mas vale muito, muito, muito a pena. Portanto, eu estava na altura com 95 quilos, uma barriga como também tenho agora, e consegui subir. Portanto, alguém com o mínimo de condição física consegue lá chegar. Pronto, aqui já é a descida. Este aqui é o refúgio visto daquela rampa das lampadinhas. Isto é o refúgio lá embaixo. A gente ficou aqui no do meio. Portanto, tem aqui um grupo de casas à direita, um grupo central e aqui um isolado. Ficámos aqui no do meio. Este aqui, o do lado direito, eu não conhecia, mas fui espreitar e aquilo é um alto luxo. Portanto, provavelmente não está no programa barato, mas tem assim luxo. Neste dia fizemos, portanto, 9,18 km ida e volta, com 1000 metros de subida, e a elevação foi 4.167, só que eu não tinha o barómetro calibrado, portanto, perdeu-se aqui um bocado. A subida é toda muito constante, é tecnicamente muito fácil de fazer, é uma caminhada, não, para quem está em montanhismo, não tem tecnicidade nenhuma, não é preciso cordas, não é preciso nada. De inverno, ok, que é preciso crampons e piolé, mas que são os crampons, são aqueles preguinhos que se põem nos sapatos, e o piolé é aquela picareta com que vocês veem às vezes os alpinistas. Portanto, de inverno é preciso material invernal e é preciso ter conhecimento e técnica invernal. Mas de primavera, verão e outono, pá, é absolutamente pacífico, é apenas uma caminhada que a única parte difícil é a aclimatação que nós não estamos habituados. Continuando. Pronto, agora é mais postaizinhos, voltar, cascatazinhas bonitas, etc. Aqui um gatinho que encontrei lá. Isto são as lojinhas onde vocês podiam comprar comida e isso tudo. Agora, quando vocês ouvem as notícias do terremoto que houve em Marrakech e muita gente morta em Marrakech, pá, o centro de Marrakech não foi lá muito afetado. Houve algumas coisas que caíram, etc. Onde o pessoal morreu quase todo foi nestas aldeiazinhas.
Portanto, vocês têm aqui casinhas que são lama com palha. Depois têm umas canas que fazem de suporte ao teto, metem a lama em cima, aquilo seca e tem ali um teto. Tem um teto até ao próximo terremoto. Não é? E é assim, temos muita sorte às vezes no que temos e não damos valor a isso. Pronto, quem contactou comigo levou com este QSL e pronto. Muito obrigado por estarem aqui. Agora só mais uma última parte. Portanto, é um país que eu gosto muito, já fui várias vezes, tive bastantes vezes a Marrocos, é um sítio que eu gosto mesmo muito. Gosto da simpatia do pessoal, gosto daquela maneira, epá, mesmo muito portuguesa, de epá, é preciso qualquer coisa, não está incluído, mas arranjam sempre uma maneirinha de nos desenrascarmos todos. Isto é. Ou são eles que são aportuguesados, ou somos nós que somos amarroquinados. Aquele desenrascanço, eles têm-no. A gente topa-se logo. Topamos logo o desenrascanço português e o desenrascanço marroquino é aliado. Portanto, entretanto, tive alguns contactos, que isto é pessoas que eu conheço, guia de montanha, esse pessoal é pessoas que eu conheço, e o apelo é façam turismo, vão, se querem ajudar Marrocos, epá, podem mandar dinheiro e podem fazer, pá, mas a melhor maneira de ajudar é peguem bilhetezinho de avião, vão visitar aquilo que a Maria, dão uma voltinha lá, gastem o vosso dinheiro europeu naquelas terras, isso é a melhor maneira de ajudar um povo de um país que sofreu um bocado. Se puderem ir para a zona mais afetada, neste momento está tudo completamente seguro. Os caminhos no Parque Nacional do Turcal estão limpos e não têm rochas em perigo de cair para os caminhos, portanto já foi tratado, porque uma das coisas que acontece em montanha quando há uma coisa destas, ou a seguir a cada nevada grande, é ter a certeza que todos aqueles caminhos estão seguros, porque pode haver pedras que caem em avalanches de pedra. Estão limpos, está seguro, portanto, é uma questão de turistas ir para lá gastar o dinheiro que nós ganhamos cá e gastá-lo lá e assim ajudamos o pessoal de lá. E pronto, perguntas, questões, estejam à vontade. Opa, eu devo dizer que estavas em boa forma. 4.000 metros pá, começas a ter ali uma certa falta de oxigênio, digo já. Epá, bastante, bastante. Ou Pois, seja, eu não estava nem preparado. estavas Ou seja, aclimatizado, mas estás ali em não boa estava, forma. não estava Não aclimatizado, é portanto. recomendável fazer-se isso. Hã? Não é recomendável fazer aquilo que vocês fizeram. É assim, é o tipo de coisa que isto nos tem trazido para o chamado montanismo do século XXI. Pois, Que é, nós não temos tempo. E o ok. pessoal pega Já. e vai. Eu das vezes que mais sofri em termos de altitude foi nestas viagens do século XXI, que eu já tive em picos de 4.000 metros mais altos, mas com aclimatação feita, em que a gente estamos ali nos 3.000 durante uma série de dias e depois nem se nota. Pois, Agora, ainda houve outra. Só para a vossa informação, Sim, tem que estar uma semana sem fazer desporto ou grandes caminhadas ou esforços para o organismo assimilar a pronto. altitude. Portanto, é duro, puxa pela pessoa, mas vale cada gota de suor e cada cansaço. Ok, ok, muito bom. Olha, diz já. Pronto, moral da história, só CW, correto? Só a ficha W, da próxima vez que se for, ou bem que é qualquer coisa, eu estive a desafiar o Hugo e a Slavomira e o Carlos e assim, pá, assim naquele desafio de género, vocês forem aqui ao Flora Fauna, deem-me só aqui um segundinho, Flora Fauna. Vou partilhar aqui o ecrã outra vez. o QRM é que tramou. Pá, o QRM tramou-me. Pois, Mas sabem, eles também. Uma das coisas que a gente estava com uma grande esperança de fazer, agora estava aqui a tentar descobrir onde é que está o raio do rato, que a gente estava com uma grande esperança de conseguir fazer, é que eles, na altura, foram para os Açores. E nós estávamos, epá, era muito giro a gente conseguir fazer um parque do parque. Eles nas Flores, ou o que é que foi, e eu ali no Tucal. E eles também tiveram dificuldade na
com o QRM. Eu não sei se terá sido uma altura que houve aí uns. Pá, Ah, alguma coisa. pode ter sido, sim, pode. Acho que houve uma atividade solar qualquer. Sim, Então, sim, repare, sim, sim. isto são os 14 parques Marrocos. de Marrocos. Se forem ver aqui, Alhoceima não está ativado. Não está ativado. Aham. Ah, Portanto, quem quiser fazer história e ficar para sempre, Pois. não está ativado. Então, Eu e tu acho que conseguiste ativar o Tucão ou já estava ativado? não, senhora. Fui eu primeiro. Cá está ele. Boa, boa. Portanto, primeira ativação foi minha. Esta já fica imortalizado. Epá, e realmente é um sítio que é assim. Primeiro é Chrome para subir aquilo. E depois ainda Chrome para subir aquilo com rádio atrás. Quer dizer, já começamos aqui a complicar Pá, as coisas. olha, 48 QSOs numa hora e meia é bom. Foi Não é bom, outra foi. coisa. Eu estava radiante. Eu tanto estava radiante Já. que houve lá pessoal que foi ter comigo. Epá, o que é que você estava a fazer ali? Pá, estava tão entusiasmado. Pá, eu era um sorriso orelha a orelha. Quando veio o pile-up, eu estava extasiado. Que espetáculo! Já. Nunca tinha apanhado um pile-up assim tão grande. Pronto, olha, está aqui outro. Este também foi ativado. Acho que este é o outro único que está ativado. Portanto, estão a ver. Se querem fazer história em termos de. E tu fizeste com 5 watts, não foi? Ou foi com 5 10? watts, com 5 5 watts. watts. Sim, o meu tem 5 watts, não é como temos aí o colega que tem o 6100, que eu acho que tem 10 watts. É isso, é. O meu tem 5. Pronto, Ah, este é o único par que está ativado. Ah, que giro, é no Saara Ocidental. Tá boa, deve ser espanhol, acho que ativou isto. Quem que ativou isto? Só por curiosidade. Não. 5C2J. Aí alguém sabe de onde é isto? CDJ não faço ideia. mete aí. Pode ser Olha, não sabia. é Marrocos. Não, Ah, não é nada, é Itália. Ai, não, é Marrocos. é Marrocos. Então Foi alguém Itália que pediu e uma capa indicatriz. Itália é Não, capa não, não, não. e Portanto, Isso é um italiano, de Exato. certeza, Pois, que tá a trabalhar para as Nações Unidas aí no Saara Ocidental. Porque o acho pois, Saara Ocidental está pois. tá com aquele problema da independência. Exato. que. Por isso deve ser alguém que está a O gajo- trabalhar pelas Nações Itália, Unidas. Kilo 7, Juliette, Whisky, X-Ray. Ah, exatamente. Pois, Exatamente. pois. Quem é este fulano? Vamos lá ver quem é. É o mesmo. Sim, sim, eu estou a tentar é ver a pessoa, que se eu via aqui. Uma fotografia dele. Está aqui no barco, olha aí olha aqui na mesa. Eu estava a perceber se ele é realmente isso ou se é um fulano que anda ali também à procura de. Ah, ok. É ele. Ele vem da Dakar, portanto o fulano deve ter estado ali algures naquela zona Ou está lá? e a passear, portanto. Pá, Dakar. estes gajos têm grupos que fazem isso. Pá. Nós é que somos Pronto. os pobres da Europa. yeah. Pois. Quantas vezes eu vi um gajo, um israelita, a fazer DX das Ilhas Faroé e encontrava o gajo uma semana depois em Israel e é muito comum. Pois. Pronto. Exatamente. Quando se tem dinheiro. Ah, Então, os pobres somos nós. Pá. Pois. Olha, ó Jorge, diz lá uma coisa. Onde é que carregavas a bateria? a bateria ele veio carregada. De qualquer modo, tens eletricidade lá, ok? Ah, Atenção, tens eletricidade. é? Ok. E eu creio que era daí também que havia tanto QRM. Geradores, como é óbvio, não é eletricidade, não há cabos passados, mesmo em muitas casas é geradores. Aham. Portanto, a bateria ele veio carregada e levava um transformadorzinho daqueles de carregar as baterias. Onde é que eu tenho esta porcaria aqui? Olha. Ah, é. Mas é um transformador, imagina um transformador pouco maior que. Ah, está aqui. Sim, claro. Pois, claro. Isto. Mas, Pronto, eu pegava nisto mas não e. tinhas o transformador ligado quando fizeste os QSOs, nem nada disso. Não, nem Não, não,
Não. Tudo bateria. Só bateria. Bateria. Só bateria. Só bateria mesmo. Só bateria. Portanto, e chegou a bateria, ainda chegou para mais umas coisas cá em Portugal. Portanto, o rádio aguentou mais aquele tempo. Também que a Yeah. CW não gasta assim demasiado. Exato. E pronto, olhem, foi isto, foi uma experiência gira. Quero voltar da próxima vez, vou ver se ativo mais um parquezinho ou outro. Há um aqui que eu estou curioso em ativar, que é mais uma partilha. Pá, eu esta semana estive a ver aí as referências portuguesas no Flora Fauna. Sim. Há tantas, mas tantas que não estão Yeah. ativadas, meu. É pegar e pá, ativar. Então e Portanto, as praias? Há um programa que não sei se vocês conhecem, que é o E o Bota. 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 Nós temos 400 praias lá metidas, ok? sim. Temos lá 400 praias lá metidas, não é? Epá, e se tiverem meia dúzia delas ativadas, é... Isso é, Pois, porque é preciso a pessoa dar para lá ir. Portanto, eu agora, em setembro, na primeira ou segunda semana de setembro, estive outra vez em Marrocos, estive em Agadir, que é uma zona de praia, barato e bom também. E o que é que eu queria, porque é que eu queria o indicativo? Queria isto. Este parque natural é algo de espetacular, Ok. Parque Nacional de Sossemaça. E uma coisa muito engraçada é que a gente vai a Agadir, vai aqui a estes sítios, e depois tens uma fortaleza. Ok. olha, Alô? Tens o quê? já foi. Espera aí. Então Já já foi foi. para português. Não. Depois, Não, ficaste foi sem falar com ninguém. Frisou. e agora, estão-me a ouvir? Está Já. perfeitamente. Estão-me a ouvir? Já. Ok, uma coisa muito engraçada é a história que aquilo é português, foi português. Agora, qual é que era a outra referência que eu queria fazer? Esta aqui, em Mogador. Isto aqui também tem história portuguesa. Portanto, esta ilhinha aqui Isso Com aí esse nome. isso aí até tem nome português. Já, com tem esse nome. mais. Isto aqui também é referência de flora. Ok. E também há para aqui uma fortaleza portuguesa. E à medida que nós vamos andando na costa, Pois. começamos a ver, uma coisa mais antiga, aquela torre, não sei quê, o nome de um rei português. Engraçadíssimo. Pronto, no fundo Pois. Andámos por lá, é não é? perto. Pois, e é perto. Vamos ver. Reparem, É uma hora de é avião. perto. Eu desafiei um colega, foi que, isto é assim, se eu tivesse, e quando for velho, ou reformar-me, ou uma coisa dessas, ou ficar desempregado, uma porcaria qualquer, é um gajo pegar no carro, temos aquele colega que faz a revista, como é que ele se chama? O Avelino. Avelino, é o que faz aquela revista. Sim. Ele às vezes vai operar para lá, nos concursos. Também é uma coisa interessante, porque se falarmos com a ARAM, eles deixam o pessoal operar lá e vamos dizer, se eu quiser ter muitos pontos num concurso, estarmos em Lisboa ou estarmos aqui na zona de Casablanca ou Rabat, geograficamente a diferença é pouca, certo? Mas temos uma coisa muito interessante, quase todos aqueles QSOs que a gente faz, em que temos a Europa toda, que no fundo acabamos nos concursos a fazer a Europa, é o nosso principal alvo, Já. e levamos com um ponto. Se nós formos para Marrocos e tivermos com 100 estamos a falar em intercontinental. Quer dizer que já estás a levar 3 pontos. Os Boa. multiplicadores disparam. Já. Ok? Pronto. Muito obrigado pela vossa paciência. E vamos nos vendo.